E aí, galera, beleza? Ó, como vocês podem ver, olha o dia atrás de mim, pelo amor de Deus, graças a Deus, aqui em Toronto as coisas estão melhorando, o tempo tá abrindo, ó, é maio e tava frio, ninguém merece. Mas vamos lá, no último vídeo eu comentei um pouco da minha trajetória, né, de todos os serviços que eu já fiz, alguns ficou para trás, mas a maioria eu tentei explicar o mais resumido possível. E hoje eu vou querer dar uma continuidade nesse tema de como que eu cheguei na gerência, né, na parte de manager aqui em Toronto. Claro que você vê, eu trabalho em hospitality, e aí vai aparecer em algum canto da tela o que significa hospitality em português. Não é hotelaria, alguns pensam que é, mas não é. A hospitality aqui nada mais é quando você trabalha com o público final, né? Você tem contato direto com o cliente, com o consumidor, com o fornecedor. Então você tem aquele contato cara a cara, né? Face to face com uma pessoa. Eu comecei trabalhando na cozinha, né? Na verdade, igual eu falei, eu trabalhei em eventos, mas era bem por trás das cortinas, né? Foi na cozinha que eu tive contato mais com outros profissionais. Foi aí que eu comecei a melhorar o meu inglês. E depois da cozinha, que eu trabalhei no Nandos, eu me mudei para... era hospitality ainda, mas foi na parte da limpeza, na Covid, o que não conta muito ponto, né? Depois eu mudei novamente para a cozinha. Eu trabalhei numa grocery store aqui em Toronto, famosa, que de novo eu tive contato direto com o cliente final, com o chefe de cozinha e tudo mais. E logo em seguida eu trabalhei como barista. Foi onde o meu contato, o meu dia a dia como funcionário nessa área de hospitality, e sempre trabalhando na área de food industry, né, na área de alimentação, porque hospitality você pode ir de A a Z, né? Você trabalhar com hotel, né, servindo alguém no hotel, ou sendo clerk, que é atendendo alguém, ou no balcão, né? Isso tá dentro de hospitality. Você trabalhar em uma loja de supermercado, no shopping, desculpa, tudo que envolve você bater de porta em porta, isso é contato direto. Isso pode ser considerado hospitality, pode ser considerado também vendas, né? Se você trabalha direto com o público, você está na área de sales, o que também conta como um skill, né? Se você tiver uma lábia boa, isso ajuda demais. E depois de trabalhar como barista, né, que eu fui para a Austrália, e na Austrália eu só trabalhei em hospitality, né, que eu falei que eu trabalhei na fazenda, depois em numa bagel shop, depois trabalhando na barreira de Recife, né, levando os clientes direto para fazer o mergulho, para fazer o scuba diving, com o snorkel e tudo mais. E aí eu fui para trabalhar no Gelato, né, na sorveteria em Sydney, onde era direto, face to face. Então você tem que ter um sorriso no rosto, você tem que ser legal. Não adianta como você tá bem-humorado ou mal-humorado. No serviço você tem sempre que estar bem-humorado. E por último, né, quando eu voltei agora para o Canadá, aqui em Toronto, eu fui nessa loja que vende smoothie, que é os milkshake, também uma tigelinha de açaí, e tudo muito saudável. Eu fui bem nessa época do ano, em março, abril do ano passado, e foi simplesmente bati na porta, falei, ó, tô procurando emprego, tá aqui o meu currículo, já fiz isso, vou entrar como smoothie maker, né, que é trabalhar no floor, que a gente fala assim, direto com o cliente. Com 2 semanas eles me promoveram para supervisor, e com 1 mês e meio eu estava trabalhando como assist manager, ajudando o gerente da loja. O gerente saiu e em 2 meses e pouquinho eu peguei a gerência, mesmo tendo vários outros empregados na loja. E aqui vai uma dica como que eu cheguei nisso e por que tão rápido.
Não foi tão rápido, né? Desde 2017, quando eu saí do Brasil, então coloca isso na bagagem. Mas o que me dá vantagem, né? A vantagem que eu tenho sobre outras pessoas aqui é a comunicação, né? Meu inglês nunca foi o melhor quando eu comecei, mas com o passar dos anos, o contato com a língua inglesa, o contato com a cultura das pessoas aqui no Canadá, você começa a perceber que a conversa, a comunicação, né, é um skill, quando eles chamam de skill, é uma habilidade que para nós brasileiros, é algo que é no dia a dia muito fácil de entender, né? Nós como brasileiros, a gente é um povo caloroso, né? Eu acho que o clima do Brasil, o sol, deixa a gente sempre mais feliz, sabe? Quando você sai do serviço no verão e é 4, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ainda o sol tá lá em cima e seus amigos te chamam para ir num barzinho ou para ir num restaurante e ainda tá aquele clima gostoso e você tá feliz de ver todo mundo. Eu acho que essa conversa, essa energia que nós brasileiros temos ajuda muito aqui fora quando você se coloca em um ambiente em que a conversa ajuda e muito. Se não 80, 90% hoje do meu serviço vem de fato eu ter uma comunicação muito boa com o cliente, com o vendedor, com a área de marketing, com o pessoal do Head Office, que é a da matriz, né? Eles são de Vancouver e eu não tenho vergonha. Eu sempre falo, eu já passei por vários carnavais do Brasil, então a gente perde a vergonha um pouco. Mas é sempre um sorriso no rosto, é sempre perguntando como que o cliente está, se está satisfeito ou não, algo que a gente poderia melhorar. Muitas vezes você fala que sim, o cliente sempre tem a razão, né? Claro que se você for levar ao pé da letra, né? Eles chamam aqui de the book rules, né? As regras do jogo, as regras do livro. O cliente sempre vai ter razão, mas não é bem assim. E quando o cliente não tem razão, o que você tem que fazer é tirar aquela energia ruim, né? A raiva que o cliente está pelo aquele momento, tentar se colocar no lugar dele e tentar, por fim, meio que dizer que ele estava certo sem estar certo. Um exemplo disso, a loja fecha às 5 horas da tarde, né? A gente vai passar o horário para 6, 7 horas, estamos estudando isso ainda. Mas chegou um cliente, era 5h30, bateu na porta, eu abri a porta, né? E ele falou, mas tá falando que vocês estão abertos ainda? E eu falei, como assim? Não? No Google Maps, né? Tá falando que a gente fecha às 5 horas, no nosso site 5 horas, todos os aplicativos de entrega 5 horas, até na frente da loja faz 5 horas, né? Eu pensei que, como é uma rede, a pessoa deve ter olhado em uma outra localidade e tá um horário diferente. Só que a pessoa me mostrou e a pessoa estava utilizando o Apple Maps. E no Apple Maps estava mostrando que a gente estava aberto até às 6 horas da tarde. Nesse caso, por mais que nós estamos certos, a loja está certa, porque por fato a gente fecha às 5 horas, está tudo mostrando 5 horas. Independente se um aplicativo mostra um horário diferente, a responsabilidade ainda seria da empresa, né? Da marca de verificar se todas as lojas, todos os horários são corretos. Seria o pessoal da área de TI, né? Olhar isso e ter certeza que os horários, né, estão batendo. Como o cliente ficou insatisfeito, ele poderia muito bem ir no Google Reviews, e aqui conta muito um review de 1 estrela, 2 estrelas, é muito ruim para os negócios. Ele poderia muito ir no Google Review, colocar 1, 2 estrelas, explicar o lado dele, né, de consumidor, e aí o consumidor ia estar certo. Então, o que eu fiz? Eu pedi desculpa, falei para o cliente, olha, fui para dentro da loja, eu peguei um gift card, né, que é um cartão físico mesmo, como se fosse um cartão de crédito que você pode colocar um saldo dentro dele e presentear alguém. Eu peguei um gift card, coloquei $25, pedi desculpa ao cliente, né, pelo todo o transtorno de vir na loja, tá fechado e aquele negócio todo, né. Informei que o horário estava errado no aplicativo, que eu ia entrar em contato com a matriz para consertar isso. Pedi desculpa,
e o cliente ficou feliz. E acredite se quiser, teve um review informando que a pessoa, no caso eu, foi atencioso com ele, né, com o cliente, que explicou XYZ, que no outro dia retornou, usou um gift card. Ainda bem que eu estava lá na loja, então quando a pessoa veio para usar o gift card que eu presenteei no dia anterior, eu ainda falei, não, deixa esse para outro dia, esse vai ser por minha conta, né, porque a gente tem direito a uma refeição por dia, então eu coloquei na minha conta isso, a pessoa ficou mais feliz ainda, e acabou que eu fiz um cliente feliz, teve um resultado melhor ainda para a loja, porque veio um testamento, um review no Google informando sobre o que aconteceu, e isso me faz ficar de bem com a chefia, né? E foi assim que eu consegui virar gerente, não por esse problema, mas pelo fato de você ser ter empatia com a pessoa, entender, se colocar no lugar do consumidor, porque a gente também é consumidor, a gente também vai em loja, em restaurante, e quando a gente trabalha nessa área, sendo garçom, sendo vendedor, sendo gerente, sendo supervisor, tomando conta de time, a gente consegue ter uma visão geral do que acontece por trás, né, do restaurante, por trás de um estabelecimento que serve comida, seja um serviço rápido, né, um fast pace, como se fosse um McDonald's, um Burger King, algo que é jogo rápido, como um restaurante que demora também para servir. Então, a dica que eu daria para alguém que está querendo trabalhar em hospitality tem que ter um inglês bom, claro, porque você vai conversar com uma pessoa nativa, seja de qualquer país. Eu estou falando inglês porque aqui no Canadá a língua é inglesa. Se você for para Montreal, lá é o francês, então você tem que ter um francês afiado também. E quanto melhor o seu inglês, melhor você consegue ter uma conversa, seja de qualquer tópico, com o cliente, perguntar como que está o dia do cliente, falar que o cliente tem uma roupa bacana, onde o cliente comprou, sabe? Cria essa amizade e isso te traz um retorno muito bom, sabe? O cliente chega na loja e fala assim, você que tá aí de novo, como é que tá? E fica aquela coisa de camaradagem. Isso, os pontos positivos em cima disso, e aí vai entrar algo que eu sempre aconselho alguma pessoa procurando um emprego aqui. Eu tô falando em hospitality porque eu tenho experiência nisso, eu não sei de nenhuma outra área, né? Seria até ingênio da minha pessoa ficar falando de outra área. Mas, para quem vem aqui para o Canadá, que já tem um inglês muito bom, né? E está querendo trabalhar para fazer um dinheiro extra, para fazer dinheiro, muita gente fala, vai para construção, né? Vai para trabalhar em construção. Eu sou contra a construção porque eu não gosto de atividade física. Eu vou para academia todo dia, mas eu não gosto de atividade física para trazer remuneração. Aqui a construção é diferente do Brasil. Enquanto um pedreiro no Brasil tem um ajudante de pedreiro, aqui 10 pedreiros vai ter você como ajudante de pedreiro. Ou seja, você vai trabalhar bastante. Se paga bem? Se paga bem depois de um certo tempo. O começo é bem difícil, até porque as pessoas não te conhecem, não sabem quais os seus pontos positivos, o que você vai oferecer. Então é um pouco difícil você chegar ganhando bem. Depois que cria confiança na empresa, empregado, você começa a ganhar bem. Mas, igual eu disse, é um trabalho exaustivo, muito, muito exaustivo. Várias construções fora da cidade, então você acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar carro, para ir lá para o outro canto. Às vezes você dorme fora no final de semana para voltar na semana seguinte. Eu já sou se você tem um inglês bom, quer fazer um dinheiro bom também, vá trabalhar na área de hospitality, de preferência em restaurantes ou em bares, Irish pub, que é os bar irlandeses, porque aqui a cultura da gorjeta é alta, né? Você trabalhando como garçom, garçonete ou bartender, te traz um salário mínimo, né? Acho que hoje está R$17,50, R$17,80, alguma coisa assim, mas em gorjeta você ganha muito. Para você ter ideia, ontem mesmo eu estava conversando com uma colega minha, passou na loja, ela trabalhava em uma outra loja e ela saiu para trabalhar num bar irlandês. Perguntei a ela, falei, como é que tá lá? Ela falou assim, tá, o salário diminuiu, mas e a gorjeta? Ela falou assim, ontem eu consegui tirar $350 em gorjeta. Então assim, se em um dia você tira 350 mais a hora trabalhada, né,
vezes o salário mínimo, você consegue ter uma noção de quanto você tira. E a gorjeta, por mais que seja em dinheiro, vem livre de imposto. E muita gente não declara gorjeta no imposto de renda aqui. Então a maior parte do seu salário sai da gorjeta, né? E isso é muito bom, especialmente para estudante que quer levantar uma grana. Eu aconselharia isso. O ponto negativo é bares e restaurantes, eles trabalham a maior parte do tempo, né? O lucro deles vem mais na parte do dinner, da noite. Então vai ter pub que vai fechar 2 horas da manhã. Então você vai estar chegando em casa 3, 3h30 e fica um pouco complicado se você tiver um parceiro, parceira que trabalha em horário diferente. Vai ter que ter muita paciência entre dois para isso funcionar. Mas caso você esteja solteiro, eu aconselharia muito você tira o Smart Server, que é um cartãozinho para você trabalhar com bebida alcoólica, e a área de hospitalidade, ainda mais essa época do ano que o sol está saindo, fica bombando, precisa de muita gente para trabalhar. Então, essa é a minha conclusão. Eu acho que, para qualquer área, eu acho que a comunicação é muito importante, mas para lidar com o cliente final, com o vendedor, com a equipe que está por trás, né? No meu caso, é uma franquia. Eu acho que a conversa, eu acho que você ser um pouco solto, eles chamam aqui de outgoing, né? É um pouco para frente, ajuda muito no seu futuro, né? Eu, no caso, estou procurando outras vagas de TI, fingers crossed, mas aí é história para outro vídeo, beleza? Valeu, galera, um abraço. Não se esqueça de se inscrever, dá o tapa no like aí, qualquer coisa. Perguntas, estamos abertos, qualquer dúvida, se tiverem de perguntas dos trabalhos que eu já fiz, como que funciona a gorjeta, salário mínimo, como que é o imposto, isso aí, qualquer coisa a gente responde, senão a gente pesquisa e aprendemos todos juntos. Valeu, um abraço e camisa de presente. Oi!